Olá, você que tem nos acompanhado no nosso momento de reflexão. Quero dar as boas-vindas para você para mais uma edição desse nosso momento de reflexão aqui nesse canal. Olha só, certamente você já ouviu falar, você já usou e usa de vez em quando, com certeza, a questão da coincidência. O que é coincidência? Alguém disse que é quando acontecimentos casuais e isolados parecem ter alguma razão entre si. Então isso é coincidência. A gente vê situações e se depara com elas e a gente então diz, puxa, mas que grande coincidência. A Bíblia, ela é um livro de coincidências? Ou o que tem por detrás dela? Muitos pensam assim, muitos pensam que todos os acontecimentos ali relatados e tal, eles são frutos de uma coincidência que fez com que aquelas coisas e histórias elas tivessem aquela confluência lá no final da situação. A verdade é a seguinte, como tem muitas situações que furam a nossa lógica, os nossos esquemas, como tem muitas situações que elas não se encaixam na nossa maneira de ver ou de entender as coisas, a gente então empurra esse incompreensível para dentro da gaveta das coincidências. Essa é a verdade. E a gente tem uma certa dificuldade de admitir que Deus tem outra lógica, Deus é de uma outra dimensão e Deus pensa naturalmente de forma diferente da gente. Nos últimos dias eu me deparei com uma dessas coincidências, não é coincidência, mas uma dessas situações na Bíblia. Olha só, em Lucas capítulo 1, eu ia dizer verso 5, capítulo 1, no verso 5, relata-se um pequeno trecho da vida de um homem chamado Zacarias. Na sexta-feira à noite, quando vai ter também aqui a transmissão do estudo bíblico, nesse mesmo canal do YouTube aí, da Meucte Pomerode, você pode inclusive assistir o estudo bíblico, acompanhar esse texto lá também. E aí o que acontece? O verso 5 do capítulo 1 de Lucas, então ele conta um pouco do Zacarias, que era um sacerdote, e ali dentro desse texto tem a seguinte informação: Zacarias pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Uma coisa para nós totalmente desconhecida, talvez até um tanto quanto estranha. O que era esse grupo sacerdotal? Outras traduções dizem do turno de Abias. Pois bem, uma pequena pesquisa nos mostra que era um turno de sacerdotes que havia sido instituído cerca de 1000 anos antes, talvez um pouco menos de 1000 anos, nos dias do rei Davi. O rei Davi, quando organizou o culto lá em Jerusalém, ainda antes de existir o templo, ele então colocou 24 turnos. E o turno de Abias era um desses turnos dos 24. Segundo a história, era o 8º turno. Essa história você pode conferir em 1 Crônicas 24. Agora pensa só. Lucas, que escreve o Evangelho de Lucas, ele vive quase 1000 anos depois do rei Davi. Ele não sabia de absolutamente nada daqueles turnos lá. Claro que ele podia ter lido alguma daquelas informações, mas seria muita coincidência que o escrito de Lucas e a história lá do Antigo Testamento mencionem esse detalhe do turno de Abias. E por aí, meu amigo, nós poderíamos mencionar muitas e muitas situações e histórias da Bíblia que, na cabeça dos puramente racionais, elas são uma coincidência ou um acidente de percurso ou qualquer coisa assim. A Bíblia não fala de coincidências, ela fala de um Deus que guia a história, ela fala de um Deus que guia as pessoas, ela fala de um Deus que é de outra dimensão, que não está preso ao tempo e espaço, ela fala de um Senhor que ele é do transcendente, ele não é daqui, ele não é governado pelo nosso tempo, aliás, é ele que governa o nosso tempo.
E esse Deus dirigiu as coisas que elas chegassem onde chegaram, e a Bíblia é uma dessas obras, é um desses milagres da criação de Deus. Eu quero, para terminar esta mensagem, eu quero lembrar de um livro, o que um livro diz. Eu não sei se você já ouviu falar do teste bibliográfico de credibilidade. Isso não é um teste cristão ou bíblico ou religioso, mas é um teste de confiança ou de confiabilidade de literatura antiga. Naturalmente, a Bíblia, por ser um livro antigo, ela se encaixa nos padrões e ela passaria ou pode ser avaliada pelo mesmo teste. Pois bem, ali tem questão de quantas traduções, quantas cópias, enfim, tudo isso lá, uma série de outros fatores, conta pontos. Só para o nosso conhecimento, a Bíblia tem 23.990 pontos na frente do segundo colocado. Então, se nós quisermos olhar para a Bíblia só da perspectiva da confiabilidade dela enquanto literatura, ela já dá um banho nas literaturas antigas daqueles tempos também. Meu amigo, olhe para a Bíblia não como uma coincidência, não como uma montagem humana, mas como algo que sai da mente de Deus. Eu quero terminar de verdade usando 3 frases que eu disse no nosso último momento de reflexão há uma semana atrás. Leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo, pratique-a para ser santo. E que Deus te abençoe.